galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo sobre um inscrito que pediu para jogar Battle Camp. Sou o Galaxy, salve pra vocês, sou o Galaxy. Ele pediu que era para jogar, mano, então, como prometido, vou jogar, né? Se vocês quiserem, outros jogos assim, tipo como por exemplo esse que eu trouxe aqui, que ele pediu, é só você escrever nos comentários. E se inscreve no canal se você for novo. Beleza? Ai. Gravei 2 vídeos e vai ter vídeo novo toda semana. Se vocês quiserem. Eu tava na metade das missões aqui, só que eu quis fazer com o cara que ele quis. Ai. Vamos batalhar. Nossa, tá baixando. Tô no level 8, acho. Olha, eu vou com esse, mano. Eu já sei jogar. Quem não sabe, eu já sei jogar esse joguinho aqui. Não, errei, mano. Aqui. Pronto, viu, mano? Meu Deus, eu quase derrotei todos eles. Agora derrotei. Boa, conseguimos uma batalha. É uma batalha que a gente conseguiu. Nossa, ele só me deu um hit. Eu só caserei nele. E quem será desses dois? Derrotou 3 monstros. Valor de poder. Nossa, 300. Deixa eu ver. Quarta. Go. Tá, vou ter que derrotar esse e esse. Nossa. Desculpa, galera. É que é o meu irmãozinho. Desculpa, galera. É o meu irmãozinho que tá batendo aqui. Eu tô com o pé aqui na porta pra ele não entrar. Mas continuando. Ai. Tá, 44. Nossa, quase já foi, mano. Mamãe. Tá, coloca o fogo. Aí, mano, vai lá. Aí, mano, consegui. Acho que derrotei eles. Nossa, mano, quase derrotei todos eles, velho. Eu ainda conseguindo, mano. Tá, consegui mais coisa. Ih, já era, valeu, falou. Que era ruim, né, mano? Meu Deus. Que era ruim. Mano. Agora tem que derrotar mais o Gus. Derrote mais esse daqui. Vamos lá, galera. Será que eu consigo passar? Não sei. Nossa, imagina derrotar aquele monstro ali, velho. Viu como é que é? Meu Deus. É muito demorado, mas eu gostei desse joguinho. Obrigado por recomendar, sou Galaxy. Nossa, é muito legal, mano. Eu gostei desse joguinho. Nossa, conseguiu 3. Aí, ele. Nossa, derrotei o... Nossa, quase derrotei os 2. Tá, florzinha, já era. Tá, agora é o de pedra. Não. Sou burro, cara. Tá, já é. Já era, não. Pensei que tinha um pouquinho de vida só. Agora sim. Nossa, 2 combos. Tá, consegui mais 2 ovos. E completei a missão, mano. Boa. Tá, nossa, eu tenho tudo pro level 3, mano. Que bom. Eu vou fazer umas 3 missões nesse vídeo, galera. Não é pra compartilhar. Ai, meu Deus. Meu Deus. Desculpe, galera, que é meu irmão. Não tenho culpa se ele me atrapalhar. Quieto! Deus, vem cá. Nossa, esse bicho de certo é bem foda, né, mano?
Nossa, será que eu... Nossa, mano. Meu Deus, mano. Me desejem sorte. Boa, derrotei um. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, eu vou recuperar um pouco. Nossa, velho. Fizeram um combo. Ah, agora consigo. Já era? Nossa, falta mais dois. E eu sou muito bom, mano. Tá, consegui mais vida. Esse. Tá, tirei a metade. Tá, vou colocar aqui. Boa, nossa, mano. Tá, agora esse. Vou recuperar um pouco de vida. Esse. Já era. Nossa, volta aquele bichinho também que nada desbloqueia. Nossa, já era. Como? Nossa, a gente desbloqueou. Mano do céu, a gente desbloqueou, mano. Que massa. Galera, se vocês quiserem que essa série continue desse joguinho, se vocês quiserem, deixe nos comentários. Ou deixe seus likes. Nossa, o nosso canal tá com 6 inscritos. Muito obrigado por esses 6 inscritos, mano. Muito obrigado mesmo. Compartilhem se vocês quiserem, né? Eu só tô falando. Eu nunca zerei por causa que tem gente que não compartilha assim, sabe? Tem gente que precisa ver o vídeo e não compartilha. Mas se você quiser, ó, eu não tô pedindo pra você compartilhar. Mas se você quiser compartilhar, compartilhe. Pra nós ganhar mais inscritos, entende? Meu Deus, mano, olha. Mano, nós conseguimos um dragãozinho e 50 pedras. Tá, galera, eu vou fazer mais uma missão com vocês. Eu vou encerrar o vídeo, beleza? Eu não vou ler, galera. Eu acho que é muito ruim. Queria ter pulado, mano. Tá, derrota o Mowgli no acampamento. Ai, meu Deus. Bem na hora do vídeo tem que aparecer isso. Pera, galera, me desculpa. Nossa, mano, nossa. Ah, não, pensei que caiu na internet, mas não. Tá, alterar time. Nossa, agora eu... Ah, não. Não, mas eu quero aquele dali. Ah, não. Ah, entendi. Ah, bom. Então, beleza. Tá, eu vou tentar matar esse carinha, mano. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Por causa que ele eu acho que é muito foda, mano. E eu não sei se nós vai conseguir, mano. Mas tomara que sim, é só vocês torcerem. Nossa, mano, essa internet minha é muito ruim, mano. Aí, ó. O que eu quero? Apenas para novatos. Não quero. Muito obrigado. Nossa, velho. Ai, meu Deus. Tá, eu vou ir lá. Desculpa, galera. Meu irmãozinho. Fica perturbando aí, meu Deus. Ai, velho. Nossa, olha os bichos que ele tem, mano. Meu Deus. Não sei se nós vamos conseguir, mano. Mano. Nossa! Torça pra nós ganhar, mano. Torça. Meu Deus, velho. Vai fogo. Nossa, mano, sou muito ruim. Aff. Nossa. Então, o que é isso? Habilidades ativas são ataques especiais. Cada coisa perigosa para pode ser usada. Beleza. Tá, vou usar esse. Boa! Olha. Derrotemos um. Nossa, meu mãozinho é muito incomodante, cara. Tá, já era um. Nossa, mano, será que nós conseguimos? Meu Deus. Não, já era. Meu Deus, só mais um, já era. Já era. Valeu, mano, valeu, falou.
E tchau, mano. Grama ruim, velho. Nossa, galera, terminamos o vídeo por aqui. Se vocês quiserem que continue essa série, deixa o seu like e compartilhe para todo mundo, beleza? Valeu, falou e tchau.